E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. E olha, tem muita coisa pra gente comentar em família vascaína. O adeus do Nenê, né? A gente tem uma informação aqui do jornalista Flávio Dias que Nenê pode ser comunicado hoje, né? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Quero falar sobre essa situação aí, né? Que ontem teve a coletiva do Abel Braga e ali a galera nos bastidores, depois da coletiva, conversando com o Paulo Brax, e ele teria dito que provavelmente o Vasco não contrata mais ninguém aí até o início do Campeonato Brasileiro. Como é que você segura essa bomba aí, vascaíno? Vamos resenhar também sobre isso. E Luca Orediano, cara. Quero trocar uma ideia sobre esse jogador, porque foi o maior investimento do Vasco até o momento, né? Cerca aí de 20 milhões, quase 21 milhões de reais para um jogador que ainda não conseguiu produzir nada. Então, vamos resenhar bastante sobre isso. Eu vou botar na tela para vocês aí a primeira informação, que é sobre o Nenê, o vovô garoto. Vou usar aqui a arte do meu parceiro Marcelo, lá do Arena Vascaína, e tá aí, ó. Nenê será comunicado hoje por Brax, em nome da 777, que não tem interesse na renovação. Essa é uma informação aí do Flávio Dias, né? O Abel Braga também falou sobre isso ontem, né? Queria ter uma conversa hoje com o Brax. E se você, cara, pegar a última coletiva do Barbieri no jogo contra o Flamengo, da eliminação do Carioca, o Barbieri deixou muito claro ali, né? Dizendo o seguinte, se o Nenê entender a maneira que ele vai ser útil para o grupo do Vasco, então a gente tem que conversar com o Brax. Ali ele já deu a entender que o Nenê não seria utilizado com frequência nesse Campeonato Brasileiro. Claro que hoje, né, vai ter essa conversa com o Brax, aqui é uma informação do Flávio Dias, vamos ver se realmente vai se concretizar, mas pareceu realmente que o Vasco, ali na figura do seu treinador, não tinha interesse na renovação com o Nenê. Agora eu vou deixar aqui a minha opinião, sabe por quê? Porque durante esse processo, a gente sempre trouxe esse debate aqui algumas vezes, e sempre a maioria defendeu a renovação do Nenê. Cara, e eu sempre falei aqui, eu não renovaria. Mas depois eu entendi o seguinte, poxa, até falei isso num vídeo, se o Nenê entender que não dá mais pra jogar, se ele fazer parte do grupo, viajar, talvez entrar num jogo ou outro que esteja resolvido, sei lá, precisar de uma bola parada, beleza. Mas se não for o caso, não acho que o Vasco deva renovar com o Nenê. Eu sei que tem muito vascaíno que fica contrariado com isso, porque é um ídolo do clube, mas eu acho que o Vasco vai prestar uma homenagem para ele, que é ele continuar ali trabalhando com o clube, sendo importante, mas dentro de campo eu acho que já não dá mais, família. E assim, cara, o Nenê teve uma carreira linda, né? É difícil você ver aí jogadores que atingiram essa marca aí, cara, de passar dos 40, isso é muito difícil. E o nível de exigência no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Nenê não vai conseguir contribuir. Essa é uma opinião minha, respeito muito, é um ídolo do clube, mas não vai conseguir contribuir. Eu mesmo, cara, lembro aqui de poucos jogadores que conseguiram, sei lá, chegar nessa marca. Romário, Zé Roberto, não me recordo de outro. Então o Nenê teve uma carreira bonita, chegou até os 40 anos aí, né, 41 jogando, mas provavelmente não vai renovar com o Vasco. Deixa aí, família vascaína, a sua opinião sobre isso. Vamos conversar agora sobre reforços, porque é um debate muito interessante. Eu sou um cara que estou muito confiante no Campeonato Brasileiro que o Vasco possa vir a fazer. Acho que o Vasco vai competir de igual para igual e não penso em rebaixamento de forma nenhuma nesse momento, vendo o que o Vasco produziu e vendo também aí o que os nossos adversários nessa competição tá produzindo, família vascaína. Mas a gente sempre pontuou aqui que era muito importante a chegada de reforços, principalmente um camisa 10. Era para ontem, era urgente essa contratação, tendo em vista que a gente apresentou principalmente aí contra o ABC, que é um time que se fechou, jogou atrás da linha da bola, irmão, e o Vasco demonstrou muita dificuldade. Não foi o primeiro confronto,
Contra o Volta Redonda, que eles fizeram isso também, o Vasco não jogou nada. E vai ter times no Campeonato Brasileiro que vão jogar dessa maneira, principalmente em São Januário, e sair nos contra-ataques com mais qualidade, porque os times da Série A têm mais recursos. Família Vascaína, mais uma vez eu vou usar a arte do meu parceiro Marcelo, e tá aí na tela para vocês, ó. Existe a possibilidade de o Vasco não contratar ninguém até o início do Brasileiro. O Brax segue no mercado, atento às oportunidades de mercado, empréstimo a zero ou baixo custo ou transferência que não demande investimento alto. E aí tá aí para complementar a informação do Tébaro Schmidt do GE, que o Brax vai viajar entre abril e maio e vai se reunir aí, né, com a 777 para definir o orçamento da segunda janela que abre no dia 3 de julho. Agora, família vascaína, o que nos preocupa é que são bastante jogos. Eu fiz aqui o levantamento, né, meu dever de casa, e é o seguinte, ó, o Vasco até a janela abrir, que é no dia 3 de julho. O Vasco enfrenta o Atlético fora, Palmeiras em casa, Bahia em casa, Fluminense fora, Curitiba fora, Santos em casa, São Paulo fora, Fortaleza fora, Flamengo em casa, Inter fora, Goiás casa, Cuiabá casa e Botafogo fora. Então, são um total aí de 13 jogos, 6 jogos em casa e 7 fora. Então, boa parte aí do campeonato o Vasco pode jogar sem reforçar o seu elenco. Agora eu fico meio preocupado, principalmente por essa questão aí dos jogos dentro de casa, que os times vão jogar mais fechadinhos, no contra-ataque, e o Vasco tem muita dificuldade. Eu, sinceramente, eu posso te dizer assim, eu não esperava o 10, aquele grande nome, né? Mas eu esperava um jogador para jogar nessa função. E, segundo aqui as informações do Tébaro Schmidt, o Vasco pode não ir no mercado nesse início de janela, família vascaína. O que a gente espera é que com o tempo de trabalho que o Maurício Barbieri está tendo, a evolução do Pedro Raul, a evolução do Marlon, né, do Figueiredo, do Peck, Jair também melhorar. O André, eu acho que a gente não vai poder contar muito com esse atleta. O sistema defensivo, principalmente o Capasso, se acostumar mais aqui com o ritmo do futebol brasileiro, e a gente dentro de um coletivo, a gente possa fazer aí boas partidas nesses 13 jogos aí até a abertura da janela no dia 3 de julho. E aí eu quero mais uma vez a sua participação. Tá confiante? Gostou dessa informação aí? Mas é isso, família vascaína, dessa maneira que a gente vai seguir. E para finalizar o vídeo, claro que dentro do que eu falei aqui, né, o Vasco não se reforçando até o início do Campeonato Brasileiro, mas tem um nome que a gente esperava muito, que é Luca Orediano. Foi o maior investimento do Vasco aí, né? Quase 21 milhões de reais aí por 60% do jogador, um jogador que teve problemas físicos, não conseguiu ainda fazer uma partida titular, e aí eu queria trazer aqui o Edmundo e também o Abel Braga para falar desse jogador. O que você acha, família vascaína? Foi 20 milhões aí, quase 21 milhões de reais jogado fora? Vamos ver aqui a opinião de Edmundo e Abel Braga. Vamos lá. Após a eliminação contra o Flamengo no domingo, né, na notícia de segunda-feira, dava conta de que o Vasco traria reforços, mas que não traria um medalhão. É aí que eu discordo. Eu acho que você precisa trazer alguém diferente, que chame a responsabilidade para dar mais liberdade, segurança para os mais jovens. Eu acho que o Vasco tem muito jogador promissor, jogador até melhor do que alguns que foram contratados a peso de ouro. Né? Pelo menos até agora, eu vejo o Peck melhor do que o Orediano. Né? Eu vejo o Figueiredo, pelo menos com mais personalidade, ou pelo menos mais habituado com o ambiente que é jogar em São Januário, jogar com a camisa do Vasco. Eu acho que Marlon Gomes, Figueiredo, Peck, o próprio Yuri Marcos, né? Eric Marcos. De novo. Eric Marcos. Eric Marcos. Eu sempre sabia que eu tinha errado de novo, Fábio. Quando você se aproximou para falar, eu sabia que eu tinha errado de novo. O próprio Eric Marcos, e para mim esses jogadores estão na frente do Orediano. Mas quando o Vasco anunciou a contratação, a gente ficou eufórico, achando que ele ia chegar aqui e ia resolver todos os problemas de criação do Vasco. Precisa da adaptação, precisa de conhecimento da causa, né? Jogar num gigante como é o Vasco da Gama, da dificuldade que é um campeonato brasileiro com 38 rodadas e 20 clubes gigantes num país continental como o nosso. Então, assim, que precisa. Então, eu acho que precisaria mais de alguém mais pronto, alguém mais... algum medalhão, só que a ideia da 777 não é essa. A ideia é contratar com possibilidade de revenda. Então, olhando por esse parâmetro, melhor oportunidade passou,
que foi a do Paulinho, que é jovem ainda e poderia ter sido revendido. Mas ele acabou parando no Atlético Mineiro, está fazendo um ótimo Campeonato Mineiro e esse início de Libertadores por lá. Enfim, eu me empolguei no final do ano com todas as contratações que vieram, a maioria delas, e a gente pontuou isso na segunda-feira, passando pelos goleiros, que o Vasco está bem servido, pelas laterais, pelo Léo Pelé, né, e o Pedro Raul. Esses, até agora, disseram o porquê estão no Vasco. Os outros ainda precisam provar. E aí eu estendo isso aí a essas possíveis contratações. O Luca, ele não tinha esse hábito. Nós temos aqui um trabalho anterior aos treinamentos. Hoje o treino começa às 4h, o jogador, eles já estão aí. Então eles fazem um trabalho antes, pós-treinamento, de muita valia para evitar lesão, para fortificar musculatura, essa coisa toda. Todos os dias. E ele chegou aqui, começou a realizar o trabalho sem comunicar que ele não estava acostumado a fazer aquilo. Então veio a contusão, mas o que você falou aí que realmente é real. Você sabe que eu sou o cara que menos sei quanto custa, quanto vale. Agora, foi dos jogadores que vieram, porque muitos nós não precisávamos nem olhar, né? Nós já sabíamos, conhecemos. Mas o Capasso, eu, por exemplo, tinha pouco conhecimento. Agora, eu, quando vi o vídeo, tudo aquilo que o Departamento de Mercado me passou, o Paulo me passava, quando eu li aquilo, eu falei, não, peraí, cara, tá brincando. Isso aí nós temos que correr atrás, e foi uma situação difícil. Até para o jogador ser inscrito teve dificuldade, se trabalhou muito, e nós não estamos absolutamente nem arrependidos, nem decepcionados, porque esse atleta é diferente. Vou usar esse termo, ele é diferente. Ele, naquilo que nós vimos, ele faz coisas fenomenais. E ele voltará a fazer, não tem dúvida disso. Sobre a timidez, ele já está muito mais entrosado. Tá aí, né, família? Como o Edmundo disse, eu também botei muita expectativa aí no Luca Orellano, porque foi um alto investimento, tinha boas referências também desse jogador, mas acabou aí pela condição física, né, pela adaptação também, né, como o Abel fala, ele é um jogador tímido, não conseguiu ainda produzir o que a gente espera. E agora, né, na competição mais difícil do ano, a gente espera que o Luca Orellano ele possa realmente valer todo o investimento que foi feito aí nesse jogador. Ainda não posso dizer que foi aí um investimento jogado fora, 21 milhões de reais, porque o pouco que ele entrou dentro de campo, ele mostrou recurso. Claro que pegando aqui um gancho do Pedrinho, na transmissão da eliminação do Vasco para ABC, o Pedrinho ele falou, é um jogador que tem qualidade, que tem recurso, que com certeza vai somar, mas que na opinião dele não poderia jogar naquela beirada de campo porque ele não vai ter físico para ficar acompanhando o lateral e ajudar também o Pumita, que ele joga ali pelo lado direito. E a gente sabe que o Pumita e o Piton são jogadores que apoiam muito, que têm essa qualidade. Então os pontas, quando o Vasco jogar dessa forma, vão ter que auxiliar aí os laterais do Vasco. Na opinião do Pedrinho, ele não conseguiria render dessa forma. Agora, como eu disse aqui, acho que é um jogador que mostrou que tem um drible interessante, tem boa visão de jogo, parece que bate bem na bola. Então agora dentro da competição mais difícil, de maior exigência, a gente espera que o Luca Orellano possa entregar. Eu trouxe aqui um mês, 2 meses atrás, a opinião do Godin, né, zagueiro uruguaio, que jogou aqui no Atlético, e também do Nacho, que passou pelo Atlético também. E os dois falaram, cara, que o futebol brasileiro aqui no Sul-Americano, nos países sul-americanos, é muito competitivo, é muito difícil. Então o Luca realmente vai ter essa dificuldade, né? Que é um futebol competitivo, rápido, de muita exigência física, mas a gente espera que, como o Abel falou na coletiva, nesse tempo aí seja importante não só para o Luca, mas para o Marlon, para o Figueiredo, para que eles possam ajudar o Vasco a ser competitivo aí nesse brasileiro, já que provavelmente não vai chegar reforços aí até o início dessa competição. Família vascaína, eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.